Fala galera, bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje vamos falar aqui sobre as análises dos jogos e mostrar para vocês dois times o desempenho do nosso canal. Não esqueçam aí, ó, de deixar aquele like, se inscrever no canal para ajudar eu aí a crescer aí no YouTube, né? Falta pouco para eu atingir meus 3.000 inscritos. Dá aquela força aí. Vamos lá, estamos indo bem nas nossas ligas, né? Não fomos lá grande coisa nessa rodada, mas vamos lá que tem mais pela frente, mas na média estamos indo bem. Vamos aí apresentar nossos pontuações na rodada passada. Ficamos aí acima da média dos cartoleiros, né? Nosso time um, que o objetivo é atingir agora os 1.800 pontos. Quero ver se nessa rodada aí eu ultrapasso a linha dos 1.900 e alguma coisa aí e atinjo também os 1.800 pontos aí com o time 2 aí, para indo bem nas ligas. Estamos disputando alguns mata-matas, né? E nas ligas agora é tudo ou nada para ir para cima aí e a gente começar a desenvolver um outro tipo de jogo agora, né? Agora não estou mais preocupado com os mata-matas, assim com as ligas. E aí, como foi nosso desempenho? Ficamos aí acima da média aí dos cartoleiros para a rodada e vamos aí falar aí dos jogos da rodada. Goiás e Bahia, né? É um jogo aí que eu vejo uma vantagem do Goiás, tá? Vou até aqui já passar para vocês aqui Goiás e Bahia, como vai ser, né? Goiás fez um ótimo jogo aí contra o Botafogo. Podia até ter vencido o jogo aí no finalzinho aí, e uma podia aí, ele tentou uma jogada boa, é que o atacante lá, o Canu, acabou perdendo um gol feito, né? O Adrielso pegou e tirou de canela. O Bahia não vem bem, né? Não se organizou aí, mesmo com a chegada do Rogério. A gente vê aí que nos confrontos entre eles houve muito empates, né? O Goiás também está com um time aí meio meia boca, porque acabou tendo vários jogadores suspensos. São 3 vitórias do Goiás, né, no campeonato, 6 empates e 3 derrotas jogando em casa. O Bahia tem 8 derrotas, 6 empates e 2 vitórias aí jogando como visitante. O Goiás, nos últimos 16 jogos pelo Brasileirão, teve 9 vitórias e 7 empates aí contra o Bahia. A gente vai ver aqui, né, que ele vai jogar sem Manguinho, Morelli e Alano. Isso vai fazer bastante falta aí pro Goiás. O Bahia só tem o Canu aí, né, como desfalque na rodada. Mas veja aí, eu boto umas opções aí mesmo, ainda o Goiás bem mais forte do que o Bahia aí, jogando em casa aí. Veja a vantagem aí dele aí para essa rodada, tá? Então vamos aqui agora pro jogo 2, tá? Que seria Vasco e São Paulo, né? São Paulo agora tem tudo para ir bem aí nas rodadas. Eu pus aí no vermelho porque é um jogo bem complicado. Entre eles já houve 30 jogos, foram 11 vitórias por parte do Vasco, 9 empates e 10 vitórias aí jogando pelo Brasileirão. O Vasco tem 6 derrotas em casa e 5 vitórias, mas vem vindo bem aí na rodada. O São Paulo, 6 derrotas e 6 empates. Vamos aqui, né, para mostrar para vocês aí, ó, né, que o São Paulo venceu os Vasco nos últimos 3 anos 3 vezes, um empate e apenas uma vitória aí por parte do Vasco. São Paulo vem vindo bem, né, na rodada, né, vem aí de 3 jogos sem perder. O Vasco vinha numa sessão boa depois dessa bagunça que houve aí contra o Santos, né? Ainda mais quando o Soteldo pisou na bola, eles perderam a cabeça de vez. Estava fazendo um bom jogo no primeiro tempo contra o Santos, mas quando tomou aquele terceiro gol relâmpago lá do Marcos Leonardo, acabou se desestabilizando. E a defesa do Vasco deu muita moleza aí
para o Santos. Pode acontecer a mesma coisa. Apesar que lá em casa, em São Januário, vai ser mais difícil para o São Paulo. Mas São Paulo vem bem, já que já está classificado para Libertadores. Agora é melhor se arrumar só uma melhor qualificação aí no Brasileirão. São Paulo também, tá? Ah, tem jogadores aí afastados, suspensos, tá? Como o Beraldo, o Rafinha e o Khaled. Isso vai fazer falta para o São Paulo aí contra o Vasco, né? E o Vasco perdeu o Mendel, que é uma perca bem razoável aí, mas provavelmente vai jogar o Maicon no lugar, tá? Então eu acho que vai ser um jogo bom aí pro Vasco, tá? Mesmo São Paulo tendo um time mais forte, mais organizado com o Dorival, eu acho que o Vasco vai dar trabalho aí para o São Paulo nessa rodada. Vamos agora para o próximo jogo, aqui é Corinthians e Flamengo. Outro jogo que eu ponho para a gente ficar no vermelho aí, no alerta, porque dentro de casa tudo pode acontecer. Vamos ver como é que vai ser o jogo hoje do Corinthians contra o Fortaleza. Se o Corinthians conseguir a classificação, vai vir animado. Mas se perder a classificação, o Fortaleza, que é, né, eu sou corintiano, mas a gente tem que ver que existe uma possibilidade bem grande. O Fortaleza jogando dentro de casa é bem forte, né? Se o Corinthians conseguir segurar o empate e levar para os pênaltis, se classificar, vai vir com uma força muito grande aí para o Flamengo. O Flamengo também parece que já está com técnico novo, o técnico é o Tite. O Tite vai fechar, mas não vai estar nesse jogo contra o Corinthians. Deve assumir o Flamengo só, talvez na próxima rodada aí, né? Vamos aqui também para ver também o jogo do Flamengo com o Corinthians, tá? Então vamos aqui falar um pouquinho mais do jogo. O Corinthians jogando em casa costuma ir bem, né? Apesar do Flamengo ter uma vitória e uma derrota com o Corinthians, mas foi jogando como mandante, né? Como visitante foi um empate nos últimos anos, tá? Então vem de jogos bem difícil, né? O Corinthians dentro de casa só tem uma derrota, né? A gente pode ver, são 5 vitórias, 6 empates e uma derrota. O Flamengo tem 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas como visitante. Se enfrentaram já 35 vezes, sendo 15 vitórias do Corinthians, 10 empates e 10 vitórias por parte do Flamengo. Aqui, o Corinthians não tem ninguém, né, suspenso, lesionado somente o Paulinho. Se não acontecer nada aí no jogo entre o Fortaleza, isso pode vir a ser bem bom o Corinthians em relação ao jogo dentro de casa. O Flamengo também não tem ninguém suspenso, né? Só tá com o Varela e o Felipe Luiz e Alan lesionados, mas tem um elenco bem forte aí para essa rodada aqui. Vamos aí para o próximo jogo, que é Internacional, um clássico, mas é um clássico durinho aí, né? Um clássico Grenal, é um jogo difícil, é outro jogo que eu ponho no vermelho, porque é um jogo forte para o Internacional. O Internacional também tem jogo pela Libertadores, né? Se conseguir a classificação, também vai vir empolgado. Se perder, né? Pode vir um pouco mais cabisbaixo, mas vai ter que se focar aí no Brasileirão para poder sair lá embaixo. Ele também está numa zona de perigo lá contra o Grêmio. O Grêmio já está mais tranquilo, mas é um jogo que tudo pode acontecer. Entre eles já se enfrentaram 36 vezes, foram 17 vitórias do Inter, 13 vitórias do Grêmio e 6 empates. O Inter leva muita vantagem quando joga dentro de casa, né, como mandante contra o Grenal, já há algum tempo aí, e não perde para o Grêmio jogando como mandante. O Inter tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Grêmio 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas jogando como visitante. Vamos agora aqui também para ver aqui como fica aí. A gente vê que é um jogo, são bem equilibrados. O Internacional jogando como mandante,
tem umas vantagens aí contra o Inter, já perdeu para o Grêmio também, ó. Tá? Então tem assim, se a gente for dar uma analisada, o Grêmio tem uma vantagem de vitórias aí em cima do Internacional, né? Já venceu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 vezes contra apenas 4 vitórias do Inter. Mas isso jogando em casa e fora de casa. O Grêmio fora de casa não vem bem já algumas partidas, né? E o Inter também está no mesmo esquema, apesar de ter ganho do São Paulo, mas está focado na Libertadores. Aqui a gente vê que, opa, deixa eu ver onde que eu tô com o Inter aqui. Aqui. O Inter só tem um jogador suspenso, que é o Malo, do restante vai estar com seu time aí praticamente completo aí contra o Grêmio. Vai ser um bom jogo, né? Tem boas peças aí de ambos os lados aí para a rodada. Próximo jogo, a gente vai aí para Palmeiras e Santos. O Palmeiras e o Santos. Palmeiras, nos últimos 5 anos, foram 9 vitórias, um empate e uma derrota. Pelo Brasileirão, tá? Foram 39 jogos, tendo 15 vitórias do Palmeiras, 11 empates, 13 vitórias do Santos. Hoje, o Palmeiras é um pouco mais forte. O Santos também vai vir com um time com bastante gente suspensa aí. Então, o Palmeiras tem 8 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Santos, 2 vitórias, um empate e 9 derrotas jogando como visitante. Veja uma vantagem bem grande aí do Palmeiras aí contra o Santos aí, mesmo não sendo no Allianz o jogo, tá? Vamos aqui para Palmeiras aqui. Vou também colocar aqui o Palmeiras e Santos e vamos mostrar para vocês aqui, né, nos últimos jogos, a gente vê aí a grande vantagem do Palmeiras. Nos últimos 3 anos ele não perdeu nenhum jogo aí para o Santos. Segurou alguns SGs, né? Mas também em casa já levou esse ano um gol do Santos. Em 2022 segurou o SG. O Santos tem de 2 vitórias boas aí contra o Vasco e uma vitória contra o Bahia. E o Palmeiras também tem jogado com seu time misto, bem misto. O último jogo foi o time praticamente inteiro reserva, né? Por praticamente todos os titulares. Por isso perdeu para o Bragantino, né? O Santos, vamos aqui, Santos. O Santos vai vir sem Dodô, sem Rodrigo Fernandes, sem Lucas Lima e sem Soteldo. Isso enfraquece demais o sistema ofensivo do Santos, né? E o Dodô também vai fazer uma grande diferença aí pela lateral. Então o Palmeiras vai vir de jogos, né? Talvez cansado, mas mesmo assim com um elenco muito forte aí para ter tudo para vencer o Santos e uma chance de assegurar o SG também bem grande. Apesar que Marcos Leonardo, né, é sempre aquela surpresa. Mas sem Soteldo, perde muito, muito, muito. Gostei muito do Maicon jogando pelo Santos. Vamos ver como é que ele se comporta nesse jogo contra o Palmeiras. Mas é um meia bom aí de se aproveitar depois o Cartola aí um pouquinho mais para frente, dependendo do jogo que vai vir aí. Agora nós temos Fluminense e Botafogo. Outro clássico carioca, tá? Fluminense também vai vir de um jogo duro aí, que vai ter que encarar aí o Internacional. Se se classificar, vai vir com muita empolgação para cima do Botafogo. Botafogo não fez um bom jogo contra o Goiás. Eu não sei o que passou na cabeça do Bruno Lage de deixar Tiquinho Fernandes no banco e o de Palácio, sendo que o Goiás tem a melhor chance de pontuações e é onde ele sofre mais pela sua lateral esquerda. E a lateral direita do Botafogo é uma lateral direita forte com o de Palácio. E ele improvisou o Tietê na lateral direita, não deu para entender. Para mim, Tietê e Eduardo são ótimos articuladores no meio de campo. Se ele tivesse entrado talvez com o Diego Costa, Tiquinho, Eduardo Tietê de Palácio, né? Tivesse poupado, o Gabriel fez um péssimo jogo.
Eu acho que o Botafogo tinha tudo para ter vencido aí bem, né? E até ter segurado o SG, né? Foi uma boa falha lá com aquele gol do Lucas Alves do Goiás. Com isso nós perdemos, porque eu apostei forte no Botafogo, na defesa do Botafogo, e acabei não fazendo grande pontuação com ele ter tomado o gol. Também tinha o de Palácio, ele acabou não jogando. Tiquinho jogou praticamente meio tempo, fez mais de meio tempo do que o resto do time inteiro. Não sei o que passou na cabeça do Bruno Lage, com certeza, para fazer essas modificações que ele fez aí contra o Goiás. Mas o Botafogo, se vier inteirinho aí contra o Fluminense, vai ser um jogo bem difícil. O Fluminense também, se vier inteiro, não tiver lesão, não tiver com ninguém, tem tudo para fazer. Botafogo e Fluminense. O Fluminense tem 10 vitórias, 3 empates. Ainda não perdeu como mandante, né? O Botafogo tem 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Vem de jogos ruins nas últimas 5 rodadas, tá? Já se enfrentaram 28 vezes, foram 8 vitórias do Fluminense, 9 empates e apenas 13 vitórias, 13 não, 8 vitórias por parte aí do Botafogo. Vamos aqui apresentar para vocês também a, como é que tá o Botafogo aqui, ó, e o Fluminense. O Botafogo venceu o Fluminense nas duas últimas vezes que se enfrentaram agora em 2023, uma como mandante e outra como visitante. Mas na maioria dos históricos, o Fluminense aí tem muito mais vitórias em cima do Botafogo do que derrota. Perdeu apenas 3 vezes nos últimos 3 anos aí o Botafogo. E a gente vê que o Botafogo vem numa sequência de 5 jogos sem conseguir uma vitória, nem como mandante, nem como visitante. E o Fluminense vem de apenas 2 jogos aí nas últimas rodadas com derrota. O resto tudo vitórias e empate. O Fluminense, né, vai vir sem Martinelli e Thiago Santos. Isso eu não sei se é ruim ou se é bom para o Fluminense, porque ele acaba utilizando melhores aí o Alexandre, John Kennedy, né, que acaba entrando no lugar do Martinelli. Se vier com todos esse time que está aqui, eu acho que ele é muito forte aí. E o Botafogo só vai estar com o Diego Costa suspenso. Não sei como é que vai fazer. Se ele jogar com o JP Galvão, em vez de jogar com o Di Palácio, como está dizendo aqui, vai ser outra burrice gigante contra o Fluminense, corre um grande risco de perder. Temos ótimas opções aí por parte do Fluminense, como também temos por parte do Botafogo. Mas vejo o Fluminense como o grande favorito aí contra o Botafogo nessa rodada, pela fase que o Botafogo vem passando nas últimas 5 rodadas. Aí temos aí Atlético Paranaense e Bragantino. Bragantino vem vindo muito forte aí nos últimos jogos. Tem jogado, feito um bom futebol, tanto dentro como fora de casa. O Atlético Paranaense, com a saída e a lesão do Vitor Roque, tem perdido muito. Também tem jogadores suspensos, né? Principalmente na cabeça da zaga, os dois melhores estão fora, que é Pedro Henrique e Thiago Heleno suspenso. Então isso daí pode ser uma força muito boa aí para o Bragantino. Esse é um jogo bem equilibrado, tudo pode acontecer. Entre ele houve 6 jogos, 3 vitórias por parte do Atlético, 2 empates, uma vitória apenas do Bragantino. O Atlético dentro de casa tem 8 vitórias, 4 empates e apenas uma única derrota. O Bragantino tem 4 vitórias, 5 empates e apenas também três derrotas como visitante, tá? Então a gente vai aqui agora para ver para vocês aqui, ó, que os últimos 2 jogos, nos últimos 3 anos, o Bragantino venceu o Atlético, mas jogando como mandante. Como visitante, ele perdeu para o Atlético. O Atlético leva sempre vantagem quando o Bragantino joga lá, tá? Então, a gente olha aqui que foram 2 empates e 2 vitórias por parte do Atlético. Mas o Bragantino vem numa sequência de jogos muito boa aí, de vitórias aí,
já tem 5 jogos que ele não perde jogando nem dentro nem fora de casa. E o Atlético Paranaense vinha numa sequência boa até perder o clássico contra o Curitiba. Eu vi pouco esse jogo, mas o Curitiba dominou praticamente o jogo em cima do Atlético. O Atlético não fez um bom jogo com a falta do Vitor Bueno no dia, no Vitor Roque. Os outros jogadores acabaram não fazendo um bom jogo, né? Acabou tomando 2 gols aí no meio da rodada aí. Dá para ver aqui, de que tá aqui, deixa aqui tá mais acima um pouquinho. Deixa eu ir lá em cima, colocar aqui Atlético Paranaense, tá aqui. Ele vai estar aí com Thiago Heleno e Pedro Henrique, mas ele também tem lesionado o Madison, Fernando, o Vidal e o Vitor Roque. Então, perdeu muito, tá? Na parte tanto ofensiva quanto defensiva o Atlético Paranaense, né? Sem Thiago, Heleno e sem Pedro Henrique, vai ter que dar uma improvisação muito boa aí na parte de zaga e nos laterais aí também vai ter. Então fica muito mais frágil a defesa do Atlético. Com isso, o Bragantino tem um ataque bem poderoso, né? Bem que vai para cima mesmo, arrisca, chuta, faz bastante, vai exigir bastante do goleiro do Bento aí também nessa rodada. É um jogo que tudo pode acontecer, né? Não vejo a vantagem do Atlético nessa rodada com a falta dos jogadores que tem. Vejo mais vantagem do Bragantino conseguir sair aí com um empate ou talvez até com uma vitória em cima do Atlético, mesmo jogando dentro de casa. E pelo futebol que o Atlético apresentou contra o Curitiba e o futebol que o Bragantino apresentou na última rodada. Então acho o Bragantino bem mais forte, está empolgado aí, está no segundo lugar aí, tem tudo aí para se manter lá em cima. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Curitiba. Claro que a grande vantagem aqui é do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro jogando em casa sempre é muito forte, tá? Vem vindo bem nos últimos jogos aí com o Filipão e acertou. Tanto o Hulk fez um golaço no último jogo, aquele gol foi um gol muito bonito. Eu sempre coloco o Hulk no meu time, dessa vez quis apostar no Paulinho, porque quando apostei no Hulk na última rodada, ele acabou nem fazendo nenhum chute a gol, acabou saindo antes, e apostei no Paulinho. E essa vez foi a vez do Hulk, que acabou me enganando, como também sempre jogo com o Marcos Leonardo, gosto de jogar com ele, mas não acreditei nele pela forma que o Vasco vinha vindo e acabei jogando só no Vasco e apostei no Paulinho e em outros jogadores diferenciados que acabaram não trazendo resultado. Além de que também tinha o Rafael Veiga que não jogou, com isso perdi muito aí na última rodada. Mas vejo o Atlético contra o Curitiba dentro de casa muito forte. O Atlético tem 24 jogos contra o Curitiba, jogando contra o mandante no Brasileirão. No geral do Brasileirão, foram 19 vitórias, 3 empates e apenas 2 vitórias por parte do Curitiba. O Atlético tem 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E o Curitiba, 10 derrotas, 2 empates, apenas uma vitória, jogando aí como visitante. Tá? A gente olha aqui também que o Atlético não perde, há 3 anos que não perde nenhum jogo aí. Teve apenas um único empate aí com o Curitiba. A gente vê que o Atlético também vem de 5 rodadas aí sem perder, jogando muito forte, tem jogado também dentro quanto fora de casa, mas dentro de casa ele tem vindo muito forte. E o Curitiba, né, tirando essa vitória que fez aí no Clássico Paranaense, só vem de derrotas, né? Então a gente olha aqui, né, que as últimas jogadas fora de casa foram tudo derrotas, mas é aquele negócio, sempre marcou gols, mesmo jogando com as derrotas, marcou gols no seu adversário. Então tem que tomar muito cuidado aí com o SG do Atlético Mineiro, que pode não acontecer. Vamos aqui também, vamos aqui para os lesionados e quem está suspenso.
não temos ninguém por parte do Atlético Mineiro suspenso e ninguém lesionado. Então, o Filipão tem seu grupo completo aí para montar um ótimo time aí, tá? Fazer uma boa vitória aí em cima do Curitiba. Então, eu acho que Hulk e Paulinho para essa rodada são primordiais. E o Everson também pode ser uma boa peça aí para rodar, mesmo sabendo que o Curitiba sempre marca gols nos seus adversários quando joga fora de casa. Agora vamos para o próximo. Espera aí que eu acabei não mostrando para vocês, né? Espera aí. Aí, ó, Atlético Mineiro, né? Completinho, né? Vai ter um bom jogo, vai ter um bom time montado aí, né? Tem tanto na parte de defesa quanto tenho gostado de Mariano jogando, tem jogado bons jogos aí na rodada. Acho que tem gostado mais dele que do Guilherme Arana. Vamos aqui de novo, né? Ver aí que o Atlético Mineiro vem de ótimos jogos aí nas últimas rodadas e o Curitiba dentro, jogando como visitante também, tem marcado gols aí em todas as rodadas. E como eu te falei, o Atlético Mineiro não perde para o Curitiba há 3 anos. E agora tem um jogo aqui super interessante que é Fortaleza e América, né? Fortaleza tem esse jogo hoje contra o Corinthians, claro que é grande favorito por estar jogando em casa, né? E o América não vem bem nos últimos jogos, né? Eu fiz uma análise aqui diferenciada aí com o Fortaleza e também percebi que nos últimos 5 anos que o Fortaleza enfrentou o América dentro de casa, ele segurou o SG todos os jogos contra o América. Então, pode ser uma boa opção aí para quem está aí no desespero aí de pontuação, tentar fechar a defesa do Fortaleza, né? Pelo que eu analisei aí, vi nas estatísticas dos jogos, né? Nos últimos 5 anos aí que ele enfrentou o Fortaleza, o América, ele segurou o SG e fez bons jogos aí, acima de sempre de 2 gols, jogando em casa aí contra o América. A gente vai ver aqui, ó, né, nos últimos 3 anos, enfrentando eles aí, a gente vê aqui que acabou tomando gols, tá? Mas isso jogando de casa. Quando o Fortaleza jogou na casa dele, tá? Tirando esse jogo aqui que foi pela Sul-Americana, pelo Brasileirão, vou mostrar aqui para vocês, ó. Pois é, 1-0, 4-0, aí 4-1 em 2016, 4-0 em 2021, 1-0 em 2022. Só foi esse jogo. Foram 5 jogos sem sofrer gol do América. Então, o Fortaleza tem jogado muito bem. Nas últimas rodadas só perdeu um jogo. O América não vem bem assim. Mesmo o América jogando fora, casa, tendo marcado gols no seu adversário, o histórico dele com Fortaleza diz que o Fortaleza consegue segurar o SG em cima do América. E além de que nós temos uma vantagem muito grande aí para o Fortaleza nessa rodada. Ele só tem o Marcelo Benevenuto fora. O Marinho está lesionado, mas ele tem o Pikachu, ele tem outros jogadores para poder substituir o Marinho. E o América vai vir sem Alê e sem o Felipe Azevedo. Com isso, ele vai ficar dependendo muito, né, do Martinelli, que eu também nem estou vendo ele, do Martinez, né? Não, Martinez não, do Martinelli mesmo, tá? Vai depender muito do Mastriani, na verdade, para fazer seus gols. E a vantagem aqui é que Benítez está de fora, fez um golaço no jogo passado, mas mesmo assim eu vejo que o Fortaleza pode surpreender aí. Pouca gente vai pensar nisso, eu mesmo não estava pensando nisso até essa análise. De repente eu posso até arriscar em algum dos meus times aí, nesse time que eu mais quero que chegue numa pontuação grande. Pode até ser que eu pense num
alguma coisa em fechar a defesa do Fortaleza aí, ou na minha liga de tiro curto aí, no Rei do Pitaco, no Cartola Express aí, pensar em fechar, arriscar e fechar a defesa do Fortaleza nessa rodada. Então é isso aí, galera. Esses foram os seus jogos. A gente só vai ter o jogo do sábado aí para poder ver Goiás e Bahia. Os outros jogos não vamos ter noção, né? Vamos ver aí como é que vai ser se portar os jogos da Sul-Americana e Libertadores nessa rodada, para ver se não tem ninguém lesionado. E torcer aí para que dê uma boa rodada dessa vez, né? Que a gente consiga fazer pontos grandes, mitar, passar de 80 pontos aí nos nossos times e a gente alcançar nossas metas aí. Vou passar aqui para vocês agora os dois times da rodada, né? Os times iniciais. Esse é o time 2. Coloquei Lucero, Paulinho como capitão e Hulk, Rafael Veiga Arias e José Wellington do Fortaleza, Bruno Pacheco, Gustavo Gomes, Maurício Lemos, Piquerez. Aqui eu estou enfrentando um pouco mais o Palmeiras por causa dele estar com. O Santos está com um sorteio de alguns jogadores importantes fora nessa rodada. Então apostei um pouquinho mais no Palmeiras aí nessa rodada. E aqui o nosso time 3 do canal. Eu fiquei com Veguete, né? Paulinho e Hulk como capitão nesse. O Wellington, aqui eu mantive o mesmo meio de campo, José Wellington, Rafael Veiga e Aires. E a defesa, eu apostei a Ayrton Lucas, porque o Corinthians tem deixado muito a desejar pela sua lateral esquerda, e o Ayrton Lucas sobe bastante. O Corinthians tem tomado muito gol ali por aquela região. Gustavo Gomes do Palmeiras, Maurício Lemos, e eu coloquei aqui o Tadeu do Goiás, porque eu acho que ele vai ser servido, mesmo que leve um gol. Normalmente os jogos contra o Bahia são jogos de poucos gols aí que acontece. E se o Goiás conseguir segurar o SG, a chance do Tadeu fazer uma boa pontuação é bem grande. É isso aí, galera. Não esqueçam de deixar aquele like, né? Se inscrever no canal e uma boa rodada e uma boa semana todos vocês aí, tá? Até a próxima, se Deus quiser.